Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do Paul David Crewe. O caso que eu vou contar hoje ocorreu nos Estados Unidos, em 1990. Paul nasceu em 1952 e ele teve uma infância muito difícil. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele foi colocado para adoção pelos seus pais, junto com seus 7 irmãos. E aos 8 anos de idade, ele foi adotado por uma mulher chamada Susan e o marido da Susan. Na escola, o Paul teve muita dificuldade para se adaptar e ele não conseguia prestar atenção nas aulas, porém ele saía muito bem em alguns esportes. O Paul fugiu de casa algumas vezes quando ele era criança e durante a adolescência ele teve alguns problemas com a polícia. Aos 12 anos ele foi pego pela polícia portando uma faca. Ele estava com a faca num cinto, ele costumava carregar essa faca num cinto que ele utilizava. Já aos 16 anos o Paul ele abandonou a escola, mas quando estava com 18 anos ele terminou os estudos e então se alistou na Marinha. E nessa mesma época ele começou a namorar com uma jovem chamada Teresa. Eles se casaram em 1973 e um mês após o casamento eles tiveram o primeiro filho. Mas o Paul ele começou a demonstrar alguns sinais de que estava sofrendo de depressão e a esposa contou que ele passava dias deitado na cama e não falava com ninguém. E ele chegou a ser tratado com medicamentos antidepressivos. Porém, parecia que o estado dele só piorava. E ele chegou a atentar contra a própria vida, mas ele foi socorrido a tempo. Mas depois disso, ele acabou sendo dispensado do serviço militar. Em 1974, a Teresa ela pediu o divórcio. E depois disso, ela nunca mais viu o Paul. O Paul passou alguns anos mudando de emprego para emprego. E nessa época, ele dormia na casa de diferentes amigos. Até que em 1977 ele foi para Indiana. Lá ele dava diferentes nomes quando ele ia ser contratado para algum trabalho. Geralmente eram trabalhos temporários. Lá ele também conheceu a Casey, que se tornou a segunda esposa dele. Mas esse casamento, assim como o primeiro casamento do Paul, ele não ia bem. E em uma ocasião a Casey acordou no meio da noite e viu que o Paul estava apontando uma faca para o pescoço dela. Depois disso, ela também se divorciou do Paul. Após o divórcio, o Paul ele foi embora da Indiana. Então, na década de 80, ele passou um tempo na Carolina do Norte. E lá morava um dos irmãos dele, o Donald, um dos irmãos biológicos. Então, ele foi passar um tempo com o Donald. E assim como o Paul, o Donald ele também tinha diversos problemas. E os dois eles passaram a utilizar substâncias ilícitas juntos. E também consumiam com frequência bebidas alcoólicas. Os dois acabaram se desentendendo diversas vezes até que o Paul resolveu ir embora. Ele então foi para o estado da Flórida, onde os outros irmãos biológicos moravam. E ele viveu lá na Flórida por cerca de 10 anos. Já em 1990 ele foi para a região do Appalachian Trail, que é uma conhecida e grande área de trilha nos Estados Unidos, que atravessa 14 estados. E pode levar entre 5 a 7 meses para alguém conseguir completar todo esse trajeto da trilha. E em 1990, um casal de namorados, a Molly e o Jeffrey, eles estavam fazendo essa trilha. Eles tinham uma certa experiência em fazer trilha, porém eles nunca tinham feito uma trilha com um nível de dificuldade tão alto quanto esta. Os dois eles tinham se conhecido quando estavam fazendo um trabalho voluntário em uma igreja. O Jeffrey era mais introvertido, mas bastante amigável, e a Molly já era mais extrovertida e ela também tinha dons artísticos. Os dois tinham estudado na universidade cursos relacionados às artes, e ambos faziam diversos trabalhos para ajudar crianças que se encontravam em situações mais vulneráveis. Os dois eles iniciaram a trilha e desde o primeiro dia eles mantiveram ali um diário registrando tudo o que acontecia ali durante o dia e todas as coisas que eles estavam vendo pela trilha. E pelos registros, já no primeiro dia, eles sentiram muita dificuldade. E é dito que eles escolheram fazer um caminho oposto ao que a maioria das pessoas que fazem essa trilha costumam escolher. Isso porque eles começaram por uma direção que passaria ali primeiro por uma parte mais difícil da trilha, e então depois, pro final, seria a parte menos complicada.
E durante o trajeto eles foram conhecendo ali, encontrando outras pessoas que também estavam fazendo a trilha, então acabavam parando um pouco para conversar com essas pessoas. Então em setembro eles já estavam fazendo essa trilha há 3 meses. E eles sempre dormiam ali ou numa barraca ou então em algum abrigo, já que haviam diversos abrigos ao longo dessa área de trilha. Mas dessa vez eles tinham decidido passar uma noite em um hotel que havia ali na região da Pensilvânia. Então eles aproveitaram para ligar para os familiares e eles contaram ali como estava sendo toda a experiência. Então no dia seguinte, depois eles deram continuação à aventura. E então 2 dias após ter deixado o hotel, eles dormiram em um abrigo chamado Thelma Mark. Eles haviam chegado nesse abrigo por volta das 17 horas. E esse local fica no topo de uma montanha na Pensilvânia. E ele tinha capacidade para 6 pessoas. Porém, no momento que eles chegaram lá, só estavam os 2. Entretanto, o Paul, ele chega nesse abrigo no mesmo dia. Mas não se sabe ao certo se quando ele chegou o casal já estava dormindo ou se eles chegaram a conversar antes de irem dormir. Na manhã seguinte, que era o dia 13 de setembro, o casal estava à espera de acordar mais descansado para poder seguir com a trilha. E eles estavam animados porque em alguns dias eles iam se encontrar com a família deles. Isso porque quando eles telefonaram para a família, eles combinaram um local, um ponto ali na trilha, ali nessa região da Pensilvânia, que era para eles se encontrarem, já que o casal tinha uma notícia para eles que eles queriam dar pessoalmente. Porém, isso não aconteceu, já que na manhã do dia 13 de setembro, o Paul atirou 3 vezes contra o Jeffrey enquanto o Jeffrey dormia. Mais tarde foi concluído que o Jeffrey levou cerca de 8 minutos para perder a vida por conta dos ferimentos. O Paul, ele amarrou a Molly para que ela não pudesse fugir. Então abusou dela e depois, utilizando uma faca, também tirou a vida da Molly. Mais tarde, nesse mesmo dia, um outro casal chegou a esse abrigo e acabou encontrando os corpos. Eles então levaram cerca de 1 hora até conseguir chegar à cidade mais próxima para avisar a polícia do que eles tinham encontrado. Já a polícia levou cerca de 3 horas para chegar até o local onde ficava o abrigo e constatar que de fato havia ocorrido um crime. E a busca pelo criminoso não seria fácil, já que nem todos os policiais tinham condições físicas para fazer ali a trilha e, como eu mencionei antes, era uma área de trilha muito extensa, então o criminoso poderia ter ido para qualquer direção, poderia estar em diversos locais diferentes. Então essa busca poderia levar muitos dias. E eles também não tinham como informar as outras pessoas que estavam fazendo a trilha que havia um criminoso à solta. A única forma delas ficarem sabendo disso seria se elas também parassem ali em alguma cidade, ficassem em algum hotel, então entrassem em contato com os familiares ou vissem de alguma forma essa notícia. Com o passar dos dias, algumas informações foram surgindo, como algumas pessoas que estavam fazendo a trilha e que disseram que viram um homem, passaram por um homem durante alguma parte do percurso e que esse homem havia chamado a atenção deles porque ele não parecia estar preparado para fazer a trilha, já que ele estava vestindo calça jeans e botas do estilo combate. E ele também carregava 2 bolsas, tipo malas de academia, na cor vermelha. Já uma bibliotecária da Pensilvânia, ela informou à polícia que no dia 11 de setembro, um homem esteve na biblioteca e pediu um mapa da trilha. E que também chamou a atenção dela porque ele não parecia estar vestido ou ter os equipamentos para poder fazer a trilha. Ela disse que ele estava vestindo calças jeans e bota estilo combate. Ela também mencionou as 2 malas de academia na cor vermelha. E ela disse que esse homem ele tinha barba e o cabelo aparentava estar bem sujo. Essas bolsas de ginástica acabaram sendo encontradas, uma pela polícia, não muito distante do abrigo onde o crime ocorreu. E a outra foi encontrada por algumas pessoas que estavam fazendo a trilha próximo a um outro abrigo. Alguns dias depois, um casal que estava também fazendo a trilha, eles pararam para fazer uma refeição. Então um outro homem que estava fazendo a trilha se juntou a eles para fazer essa refeição. Então eles conversaram um pouco. E chamou a atenção deles porque esse homem ele estava usando uma grande mochila na cor verde. Porém a mochila parecia desproporcional, muito grande para ele. E ele estava usando a mochila de uma forma errada. E que ao conversar com esse homem, ele contou uma história que parecia muito familiar para eles. Então eles acabaram percebendo que era a mesma história
que o Jeffrey tinha contado para eles quando eles tinham anteriormente conhecido ali na trilha o Jeffrey e a Molly. O Paul havia pego a mochila que pertencia ao Jeffrey, essa mochila verde, e ele teria ou conversado com o Jeffrey na noite que ele chegou ao abrigo, ou então ele teria lido os diários do casal. Por isso ele sabia ali daquelas informações, daquela história que o Jeffrey tinha contado. E ele acabou, de certa forma, se passando, assumindo a personalidade do Jeffrey. Então ele contava essa história para as pessoas que ele estava encontrando ali na trilha, ali pelo caminho. Já no dia 21 de setembro, um homem que também estava fazendo a trilha, esse homem ele estava ciente do crime que tinha ocorrido. Ele viu um homem carregando uma mochila verde de tamanho grande. E ele sabia que o Jeffrey tinha essa mochila verde e que o criminoso tinha levado a mochila. Então ele procurou a polícia e deu essa informação. E com isso, nesse mesmo dia, no final da tarde, a polícia conseguiu deter esse homem. Esse homem era o Paul e ele estava com as 2 armas utilizadas no crime. Mas quando detido, o Paul ele deu um nome falso. Porém, os policiais não demoraram muito para poder identificá-lo corretamente. E eles perceberam que o Paul, na verdade, já estava sendo procurado pela polícia da Flórida por um crime que ele tinha cometido 4 anos antes. Em 1986, ele tirou a vida de uma mulher que tinha dado carona para ele. O DNA do Paul foi encontrado no corpo da vítima e as digitais dele foram encontradas no carro. Bom, o Paul ele foi a julgamento no caso da Molly e do Jeffrey. O julgamento ocorreu em 1991 e, apesar de não ter negado o crime, ele disse que apenas cometeu o crime porque estava sob o efeito de substâncias ilícitas. A acusação apresentou mais de 150 evidências contra o Paul, incluindo o DNA dele, que foi encontrado no corpo da Molly. O Paul foi considerado culpado pelos crimes e foi sentenciado à pena capital. Entretanto, em 2006, a sua sentença foi alterada para 2 penas de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Ele também acabou sendo considerado culpado pelo crime que ele cometeu na Flórida em 1986. Em 2022, o Paul, que estava com 70 anos, perdeu a vida na prisão por causas naturais. Em 1992, a irmã do Jeffrey ela fez o restante ali do trajeto que faltou para o Jeffrey e para Molly completarem a trilha. E o pai da Molly, que se chama Jim, em homenagem à filha, em 2018 publicou um livro que foi escrito e ilustrado pela Molly quando ela estava na universidade. Desde 1974 ocorreram ao todo 11 crimes nessa trilha e alguns deles permanecem sem solução. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Até o próximo vídeo!